Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, o último dia da Bundesliga. Vou sentir falta, mas passa rápido o tempo, daqui a pouco tá de volta. Último dia do Campeonato Português, último dia da terceira divisão da Alemanha, enfim, várias competições se despedindo para esse final de temporada. Dia 27 de maio, espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Fica o convite para você acompanhar o conteúdo até o final e, se gostar, se inscrever e ajudar a gente a continuar crescendo aqui nessa plataforma. Como a gente tem um sábado cheio, eu vou tentar acelerar um pouco as informações para a gente não ter também um episódio de Game of Thrones por aqui, tá? Para não ficar uma hora de vídeo. Tentar te passar o máximo de detalhes possível, mas também tentar te passar as coisas que importam. Porque, por exemplo, na Bundesliga 1, a gente vai ter todos os jogos acontecendo ao mesmo tempo. Eu sei que é humanamente impossível, eu já tentei fazer isso, tá? Assistir todos os jogos na última rodada. Eu já tentei abrir todas as streams. Cara, e é muito complicado. Então eu vou focar no que realmente importa e vou te dar algumas dicas, principalmente se você é punter, para deixar algum dinheiro ali, porque pode ser interessante. Antes de começar, principalmente por conta deste jogo aí que tá na tela, eu até ia colocar esse boné aqui da Betfair, que faz parte dos acessórios que são sorteados lá no meu blog, tá? Em homenagem ao Dortmund, mas deixa ele aqui do lado. Para você que vai fazer esse jogo, vou lembrar pela última vez do bônus que a Betfair tá oferecendo para você que não tem conta lá na Betfair. O link tá aqui embaixo, tá escrito Super Odd de 4 para o Dortmund vencer a equipe do Mainz. Eu, inocente como fui, achei que essa odd do Dortmund abriria em torno de 1,25, 1,26. A cotação do Dortmund tá 1,14 na Betfair. 1,14. Aliás, em qualquer lugar você vai encontrar essa odd 1,14, 1,15. Aqui tá aparecendo 1,17, mas já deve estar mais baixo. E a Betfair tá oferecendo uma super cotação de 4 pro Dortmund vencer o Mainz. Então, por si só, tem a desculpa da cotação, tem um problema de ser baixo, poderia ser uma super cotação de 10? Poderia, mas é uma odd de 1,15, né? Vou tratar aqui como 1,17. Então, é um booster nessa odd muito grande. Para você que tem banca pequena, pode ser interessante. Lembrando, pela última vez também, já que tá próximo do jogo, quando você criar sua conta por esse link aqui e aproveitar essa super cotação, lá no site da Betfair vai aparecer a odd atual. Então vai aparecer, por exemplo, 1,14, 1,15. Mas se você cumprir os regulamentos que estão embaixo dessa página, você vai ter o prêmio, caso o Dortmund vença, vai ter o prêmio pago como uma odd de 4, entendeu? Então não adianta falar, Theo, você me enganou, eu fiz um back Dortmund, a cotação ficou como 1,14. Não, se você cumprir o regulamento, ela vai ficar como 1,14, mas se o Dortmund vencer, e eu espero que vença para ser campeão e acabar com essa hegemonia do Bayern, você vai receber um prêmio condizente com a cotação de 4. Vamos embora então para fazer a análise de Dortmund e mais, que não tem muito o que analisar por aqui. Sejamos justos. Primeiro, não tem muitos caminhos para percorrer, porque o Mainz já está de férias. O Mainz, depois que tomou uma goleada dentro de casa para o Stuttgart, ele não consegue chegar na pontuação do Leverkusen, que também joga nesse sábado fora de casa contra o Bochum. Ou seja, o máximo de pontuação que o Mainz consegue fazer seria 48 pontos e, no máximo, ele conseguiria talvez ocupar ali a 8ª posição. Não consegue chegar nem na 7ª. Quem dirá na 6ª, que é uma vaga para a Conference League. Então tá de férias. A única coisa que pode motivar o Mainz se chama mala branca, que provavelmente não vai ser branca, vai ser com as cores do Bayern de Munique, né? O Bayern deve chegar pro Mainz e falar, meu amigo, por favor, a gente já tem um histórico aí do Dortmund vacilar em algumas situações, eu acho difícil, tá? Mas toma aqui esse presente para você, né? Esse agrado, esse carinho aqui, caso você queira complicar a vida dos meninos. Eu acho, tá? Então, por exemplo, eu não duvido que o Mainz venha nesse jogo para marcar gols também, para complicar um pouco a vida do Dortmund. Só que o Dortmund deve entrar tão empenhado, mas com tanta intensidade, que é difícil imaginar um Dortmund se complicando. É impossível de acontecer? Olha, meus amigos, se tratando de Dortmund e de um cara que trabalha nessa área há 12 anos, pode ter certeza que nada é impossível. Eu já vi o Dortmund fazer cada besteira. Eu já peguei cada jackpot, ou seja, cada lucro exorbitante, trabalhando com pouco dinheiro, né, buscando situações improváveis com o Dortmund, que eu já até perdi as contas. Então o Dortmund é a cara da complicação. Porém, tem muita coisa envolvida, é uma história muito grande, faz muito tempo que o Dortmund não vence, a torcida vai estar lá num barulho do cacete. O Mainz também vai receber uma mala branca do lado de cá, muito provavelmente, entendeu? Então, assim, dá pro Mainz ganhar dinheiro de qualquer jeito nesse jogo, vamos ser sinceros. E dá pra gente tentar ganhar também um pouquinho. Então, vamos olhar um pouquinho o PDF de apoio, vai? Só pra pincelar aqui. Dortmund, um dos melhores mandantes da competição.
14 vitórias em 16 jogos, aqui tá desatualizado, eu vou atualizar esse PDF agora. É muito, muito forte o Dortmund dentro de casa, em 93% das vezes ele saiu na frente. Então assim, é absurdo, o número de gols marcados é muito forte, é a mesma coisa que o Bayern, tem menos gols sofridos, então realmente o Dortmund essa temporada tá muito forte. Se você é um trader esportivo e vai trabalhar numa bolsa esportiva assim como eu, é um jogo para vir, caso o Dortmund consiga se impor desde o primeiro minuto, que é o que eu imagino, é um jogo para vir para buscar esse back Dortmund. O que pode complicar esse back Dortmund é um contra-ataque fulminante e tudo mais. Só que se ele vier do nada, não tem como fugir desse prejuízo, tá? Não adianta. Isso é uma coisa que a gente não consegue resolver, seria os contra-ataques que vêm do nada. Isso não dá para resolver. Agora, se o mais já tá te dando indicações, ó, já puxei um contra-ataque, puxei 2, tô conseguindo povoar o meio campo, já tô roubando bola do Dortmund, tô recuperando a segunda bola. Ele tá te mostrando que vai criar perigo e você continuar na posição, aí já é teimosia. Então, muito cuidado. Se você é punter, eu gosto muito de pensar nessa vitória do Dortmund nos 90 minutos. Porém, a 1,17 eu não consigo te indicar. Então, você pode ficar de olho nessa vitória do Dortmund no primeiro tempo, que é um pouco arriscado, mas talvez valha um pouco a pena pela necessidade que o Dortmund tem. Porque eu imagino o seguinte, eu não imagino um Dortmund tomando 2, 3 gols nesse jogo logo de cara no primeiro tempo. Eu imagino um Dortmund amassando mais. Se tiver que fazer o gol, provavelmente fará primeiro ali no primeiro tempo. E se fosse complicar, talvez se complique no segundo tempo. Esse que é um cenário que eu imagino, tá? Então, talvez buscar essa vitória do Dortmund no primeiro tempo pode ser interessante. Mas, muito cuidado. Assiste um pouquinho do jogo primeiro para saber se o nervosismo, vamos dizer assim, a ansiedade não tá batendo muito nos jogadores do Dortmund e tá prejudicando um pouco esse tipo de entrada que você vai fazer. Em relação a gols, eu gosto, mas como a gente tem uma cotação de 1,17, isso aqui é protocolar, tá? Todos os mercados de gols vão estar amassados, olha isso. 1,5 a 1,06, o 2,5 a 1,22, o 3,5 a 1,57. Então, sinceramente, eu não vou te indicar nada para gols, não porque eu não acho que saia, mas é porque com essas cotações não vai ter valor, tá bom? Você vai conseguir encontrar valor no live, que seria, por exemplo, um Mainz perdendo o jogo indo para cima, querendo buscar algum tipo de recuperação, né, com algum tipo de motivação, que eu não sei qual é. Supostamente uma motivação ali contratual, né, de jogadores querendo renovar o contrato, enfim. Mas só no live, tá bom? Vamos para a segunda opção. Esse aqui eu vou falar rápido, que eu não quero dar tantos detalhes desse jogo, porque não é o foco do meu planejamento, mas eu trouxe aqui também. União Berlim precisa muito dessa vitória para confirmar a vaga para a Liga dos Campeões do ano que vem. Seria excepcional ter União Berlim na Liga dos Campeões. É uma equipe muito sólida dentro de casa, muito forte, com uma torcida muito barulhenta, muito apaixonada, uma história também do clube muito bacana, para quem puder assistir, assista, tá? Gosto muito, muito de pensar nesse União Berlim na Liga dos Campeões. Precisa vencer o Bremen, que já tá de férias, não tem nada para buscar, não tem risco de rebaixamento aqui. Então, se o Bremen se mostrar uma equipe que deixa o União Berlim tocar a bola e empurrar o Bremen para trás, pode ser um jogo interessante. O perigo aqui o Bremen é um time de contra-ataque. Ele gosta de jogar assim com o Duxch e o Füllkrug na frente. Então, cuidado, tá? Mas pode ser um jogo para back União Berlim aqui, seja você trader, seja você pan. Vale a pena ficar de olho, tá bom? Outro jogo que vale a pena ficar de olho antes de eu entrar no jogo do Bayern de Munique pra gente finalizar a Alemanha. Wolfsburg e Hertha Berlim. O Hertha Berlim já foi eliminado, foi confirmado como o primeiro eliminado da Bundesliga 1. Finalmente vai disputar a Bundesliga 2, vai ser recebido de braços abertos para quem gosta de Bundes 2 como eu. Vai ser um time que vai sofrer pra cacete lá, porque lá o couro come. Contratou já o jogador ali, o atacante do Kiel, se eu não me engano, para poder fazer parte do elenco, que é um bom jogador também, um dos destaques do Kiel. Mas enfim, não importa. O que eu gosto aqui? O Wolfsburg ainda tem chance de disputar uma Conference League. O que precisa acontecer para o Wolfsburg ir para a Conference League? O Leverkusen não pode vencer o Bochum, ou seja, pode até empatar para ir a 51, mas não pode vencer. Lembrando que o Bochum também precisa da vitória, já vou falar desse jogo. E o Wolfsburg tem que vencer o já rebaixado Hertha. Então, se eu encontrar um Hertha Berlim sem nenhum tipo de motivação, porque, vamos ser sinceros, que motivação? Não tem, né? Se eu encontrar um Hertha Berlim completamente desanimado, é um jogo para vir buscar esse back Wolfsburg, tá? Porque o Wolfsburg precisa vencer, é o último jogo, vai pegar um time rebaixado. Não faz sentido o Wolfsburg botar uma pressão danada aqui para ir para uma competição europeia. Outro jogo que vale a pena ficar de olho num back, que não tá nos holofotes, mas vale ficar de olho. Tá bom? Indiferente se o Leverkusen vencer, empatar ou perder, o Wolfsburg tem que fazer a parte dele. Agora falando de Bayern de Munique, pra gente fechar, pelo menos aqui na parte de análise mais aprofundada, a Alemanha. Só a vitória interessa pro Bayern. Com 2 pontos atrás, já que o Bayern perdeu na última rodada pro seu segundo filho, o time do Leipzig, de virada, um Cucu jogou muito, o empate não serve pro time do Bayern de Munique, mesmo que o Dortmund perca, porque ficaria um ponto de diferença. Somente a vitória interessa para a equipe do Bayern. Só que o adversário Colônia, do meu parceiro, treinador do Colônia,
Colônia, que é muito parecido comigo, inclusive não só na boina, mas no peso, o Colônia ele é muito chato dentro de casa. E ele provavelmente também receberá um incentivo, pelo lado amarelo, óbvio. O Bayern de Munique não é certeza que vai vencer, porque fora de casa o Bayern não faz uma super temporada, apesar de ter, olha que engraçado, apesar de ter o melhor desempenho fora de casa, o fora de casa do Bayern de Munique é longe de ser o melhor do que ele já fez nas últimas temporadas. É muito abaixo, quando a gente olha números. Principalmente no segundo tempo do Bayern, que é péssimo, no fator fora de casa. Então é uma temporada muito abaixo, um time que tomou 20 gols fora de casa e marcou 37. A melhor campanha dentre a Bundesliga, para você ver como o Bayern é superior aos outros. Mas comparativo ao próprio Bayern nas últimas temporadas, foi muito abaixo. Não dá para confiar cegamente no Bayern. Se a gente pegar os últimos jogos por aqui, a gente teve a eliminação para o Freiburg na Copa da Alemanha, o 3-0 para o City no jogo de ida na Inglaterra, 1-1 com o City dentro de casa, 1-1 com o Hoffenheim dentro de casa, a derrota para o Mainz, um cacete que ele tomou para o Mainz, 3-1. E agora a derrota para o Leipzig. Venceu o Schalke, venceu o Bremen, venceu o Hertha. Duas equipes que brigavam contra o rebaixamento e uma equipe de férias. Não quer dizer muita coisa para mim. Então eu não confio cegamente no Bayern. Porém, vai ser vexatório se o Dortmund conseguir se complicar e o Bayern não vencer o seu jogo. Então podem esperar aqui um Bayern que também deve entrar de maneira fulminante para tentar vencer esse jogo. O problema é, o Colônia não é besta. Então, muito cuidado. Se você é trader, gosto de pensar em pelo menos consultar esse back Bayern, porque apesar de não ter concordado com várias decisões tomadas pela diretoria do Bayern, ainda é o Bayern, ainda é um time capaz de trucidar o Colônia. O problema tá nos jogadores, na minha opinião, não é mais só a gestão do grupo ali, não é só o treinador. Eu acho que, não sei, tem muitos jogadores ali que não estão à altura do time do Bayern mais, o esquema não tá funcionando tanto, não sei se os jogadores não estão correndo tanto, enfim. Pra mim, não é só treinador, tá? Eu acho que tem alguma coisa de jogadores também. Mas pode ser treinador. Depois que o Nagelsmann saiu, o Bayern desandou. Mas eu não sei se ele desandou porque houve uma mudança muito grande na tática ou se os jogadores não gostaram da saída dele. Enfim, tem muita coisa interna que a gente não sabe. Mas se houver um pacto ali pro Bayern jogar bem, eu acho que vale a pena consultar pelo menos esse back. Se você é Panther com essa cotação de 1,30, eu já gosto de pensar nessa vitória do Bayern nos 90 minutos. Porque seria, como eu falei, vexatório se o Bayern na última rodada, podendo ainda ser campeão em caso de vitória, não vencer. Ah, mas o Dortmund venceu. Não interessa. O Bayern de Munique tem que fazer a parte dele. Porque vamos ser sinceros, você terminar com a vice-liderança, né, com o vice-campeonato, com 2 pontos de diferença pro seu rival, tudo bem, foi feio, foi péssimo, quebrou uma hegemonia de 10 anos, sim. Agora, você deixar o Dortmund abrir 5 pontos na frente, olha, para as últimas temporadas do Bayern vai ser realmente vexatório. Eu acho que dá pra gente consultar, se você é Panther, essa vitória do Bayern de Munique. Não duvido disso daqui, ó, de ambas marcam sim, porque o Colônia não vai vir a passeio para esse jogo. Vai ser um jogo onde o Colônia vai fazer de tudo para cutucar esse Bayern de Munique aqui. E não duvido também que a gente possa ter um jogo de 2,5. Só que com essa cotação não dá para te indicar mercado de gol. Fica no live, assiste o jogo. Se o Bayern estiver precisando virar o jogo, ele vai para cima igual um doido. Colônia é muito forte na bola aérea. Pode ser interessante aproveitar alguma coisa no live. Eu gosto desse ambas marcam, mas eu não pegaria com 1,50. Eu esperaria o jogo começar, melhorar um pouquinho essa cotação. Eu gosto de pegar. Agora o 2,5, 1,5, 3,5 para esse jogo no pré-live tá muito, muito fraco. Você tá vendo que eu nem tô usando muito números por aqui, porque essa rodada final, meu amigo, tem muita coisa que vai além dos números aqui, tá? Tem muita intensidade, imposição que vai além do que as equipes fizeram durante a competição e tem muito dinheiro envolvido, pode ter certeza. Vamos fechar essas análises mais aprofundadas com Benfica e Santa Clara e Porto e Guimarães. Com as cotações que a gente tem aqui que nos foram apresentadas, Benfica 1,06 e o Porto a 1,18, não tem muito também o que analisar, né? Eu tenho um Santa Clara rebaixado, um Santa Clara que não tem nenhum tipo de motivação por aqui, com 22 pontos já rebaixado, não consegue sair dessa zona de rebaixamento. No máximo que ele pode chegar é 25, ele não consegue chegar nem no Marítimo, então ele já foi rebaixado. Se ele já foi rebaixado, o Benfica, ele não pode nem pensar pegar uma equipe rebaixada na Luz e não trucidar ela. Então é muito provável que a gente veja um Benfica vencendo no primeiro tempo, goleando esse jogo, pelo menos é a expectativa que todo mundo está criando. Então se você gosta de trabalhar mercados alternativos, um handicap ali contra o Benfica, no caso um handicap, quando eu falo contra, um handicap negativo no Benfica, né? Então vai um -2, um -3 do Benfica, talvez se você é trader e trabalha no mercado de correct score, no mercado de resultado correto, uma goleada do Benfica, porque imaginar um Benfica jogando na Luz, com
completamente lotado o estádio, contra uma equipe rebaixada, tendo o Porto ainda no cangote, se o Benfica perder o jogo, o Porto leva o campeonato, olha, vou ser sincero, seria um dos maiores vexames. Então eu acho muito difícil, o Benfica vai vir aqui com uma faca nos dentes para poder, mas dá muita porrada nesse Santa Clara, eu acho eu, tá? Se puder golear, se tiver oportunidade, vai fazer. Então eu gosto de pensar somente nessas situações de handicaps, vitórias no primeiro tempo e etc. Agora, para Panther em 90 minutos, se você é apostador em casa de aposta, situação de over goals, eu tô fora, porque tá tudo muito esmagado. Olha só, o over 1,5 em 10, o 2,5 em 33, o 3,5 em 83, tá muito esmagado. Então eu ficaria só com ou o HT do Benfica ou alguma coisa para handicap. O Porto é a mesma coisa, só que o Porto tem aquela questão, né? Se for pro intervalo e já tiver 3, 4-0 pro Benfica, acabou. Então esse jogo do Porto ele é mais assim, sensível. Você, se estiver trabalhando os dois jogos, já vai sabendo o que buscar. Porque, no primeiro tempo eu vou ter um Porto, assim como ele sempre faz. Eu vou até pegar o PDF de apoio aqui, que isso aqui vale a pena mostrar. Utilizando o PDF de apoio, como ele sempre faz dentro de casa, ele entra com uma intensidade muito grande. Então você tem um Porto vencendo quase 90% das vezes, um Porto saindo na frente 93% das vezes. Contra o Casa Pia foi complicado, porque o Casa Pia jogou de maneira reativa e complicou bastante a vida do Porto, teve que virar no finalzinho, mas mesmo assim venceu. E é um time que vence o primeiro tempo em várias situações, ou seja, é um time que coloca muita intensidade nos primeiros minutos. Ou seja, então a gente pode olhar com carinho essa vitória do Porto no primeiro tempo, correto? E o Guimarães briga pelo quê? Praticamente por nada. Tá na quinta colocação, o máximo que ele consegue é perder essa quinta colocação pro Arouca. Não muda muito em relação à classificação para a Conference, talvez a quinta colocação dê a ele um confronto especificamente, não sei se é playoff ou fase de grupos diretos, mas coloque ele num patamar ali, ou se for playoff, num confronto mais acessível, se não for num grupo, enfim, não sei, mas não muda muito o fato dele ir para a Conference League. Pro Porto, importa demais. Então, vale ficar de olho talvez nessa vitória do Porto no primeiro tempo. Mas o que eu falei que é sensível esse jogo? Dependendo do resultado no HT, por isso que eu quero separar duas partes aqui com vocês. Olhar para a vitória de Benfica e Porto no primeiro tempo é saudável, porque as duas equipes vão ter que, desde o primeiro minuto. A partir do momento que eu entro no vestiário ou que eu começo a escutar alguns companheiros comentando, gol do Benfica, cara, isso aí já é complicado. Então, no próprio jogo do Benfica, gol do Porto, isso já é complicado. Então, eu vou te dar dois cenários. Eu posso ter um Benfica e um Porto atropelando os adversários no primeiro tempo, e eu posso ter no segundo tempo o Benfica tendo espaço para contra-atacar e continuar ampliando, se ele já estiver vencendo, e eu posso ter um Porto relaxado. Por quê? O Benfica já tá ganhando de 2, 3 gols de diferença, o Santa Clara não vai virar o jogo na luz, acabou. E aí pode ser aquele jogo murrinha até o final. Então cuidado para você que busca a expectativa de trabalhar gols no segundo tempo. Agora, eu posso ter um Benfica tentando marcar desde o primeiro minuto, um Porto também, o Porto conseguindo, o Benfica não. Então eu vou ter um Benfica empatando o jogo, indo a 85, vou ter o Porto vencendo o jogo, indo a 85, né? Se eu não me engano é mais ou menos isso que vai acontecer, exatamente. Aí pode bater um nervosismo do Benfica no segundo tempo, porque aí eu vou ter um Porto vencendo e um Benfica já preocupado, entendeu? Aí o segundo tempo pode ser mais nervoso, por isso que cara, se você trabalha segundo tempo, mercado de gols, esses dois jogos aqui é jogo de xadrez, tá? E a informação corre, não adianta achar que o jogo daqui não sabe quanto é que tá o outro jogo, tá bom? Então, gosto de pensar na vitória dos dois. Pra mim, dificilmente o Benfica não leva esse título, tá? Perder esse título em casa pro Santa Clara, sinceramente, seria assim, difícil. Eu acho que o Benfica ganhou esse título nessas rodadas finais, ele ganhou esse título no empate contra o Sport. Acho que foi o gol do Mildo que fez no finalzinho, acho que foi nos últimos minutos. Foi no último lance, se eu não me engano, né? Empatou 2-2, tava perdendo por 2-0, empatou, fez 2-1, depois se empatou 2-2 e aí veio pra esse jogo, né, um pouco mais confortável. Mas mesmo assim, eu acho que as duas equipes podem vencer, mas você que trabalha segundo tempo, toma muito cuidado. Vamos aos nossos jogos para gols e eu vou explicar para vocês por que alguns deles podem ser interessantes. Primeiro, começando pela terceira divisão da Alemanha. O Herring Wiesbaden está na quarta colocação. Vamos ao geralzão. O Elversberg, ele já está garantido na primeira divisão, tá? Ele já tem 71 pontos. O máximo que pode acontecer com o Elversberg é ele perder a liderança para o Freiburg. Porém, como o Freiburg não sobe, o Freiburg é uma segunda equipe da primeira, que é o Freiburg 1, que está disputando agora Liga dos Campeões, a gente já vai falar dele aqui, ele está aqui embaixo. Como ele não pode subir, regulamento da Alemanha, ele libera a vaga para os 3 primeiros. Então, o Elversberg se sagraria campeão nesse momento, do jeito que está, ou seja, praticamente já está com o título. E a segunda vaga direta está na mão entre Osnabrück, o Herring Wiesbaden e o Saarbrücken. Acho que o Saarbrücken não consegue. Não, consegue sim.
Então nós temos Osnabrück, RM Wiesbaden, Saarbrücken e Dinamo Dresden disputando a segunda colocação que dá a vaga direta. Esquece o Freiburg ali, tá? Ele não tá ali para começo de conversa, assim, em relação à hipótese. Essas mesmas equipes também disputam a terceira colocação, que dará vaga ao playoff. Nesse momento, a antepenúltima equipe da Bundesliga 2 é o Arminia Bielefeld. Isso pode mudar na última rodada, tá? Ainda vai ter a última rodada da Bundes 2 no domingo. E aí, quem ficar em terceiro disputa playoff de volta com o antepenúltimo da Bundesliga 2. Então, de novo, Dresden, Saarbrücken, o RM Wiesbaden e Osnabrück, vale a pena ficar de olho nesses jogos. Então, nós temos aqui o RM Wiesbaden contra o Hallersch, acho que é um jogo bom para ficar de olho em gols. O Osnabrück contra o Dortmund 2, também dá para ficar de olho em gols. O Dinamo Dresden e o Saarbrücken. Nada de diferente, tá bom? Então, são as equipes que eu comentei. Na minha opinião, pelo menos 2 gols em cada jogo, eu acho interessante, mas se você puder assistir no live, né, que começa assim 2 horas antes dos jogos da primeira divisão da Alemanha, vale ficar de olho se você tiver como assistir, tá? Outro jogo que pode ser interessante, e aí é só pelo ego, Freiburg 2 e Meppen. O Meppen ainda, não tem como. O Meppen já tá praticamente rebaixado aqui na terceira divisão e vai enfrentar um Freiburg que não pode ser campeão, mas virtualmente ele pode. Ou seja, ele pode falar o seguinte, isso aí é ego de jogador, tá? Ele pode querer terminar na liderança sem poder ser campeão, sem poder subir. Porque o Freiburg 2 nada mais é do que jogadores reservas, jogadores de base do Freiburg que jogam por ali. Então, cara, tem o ego dos jogadores de falar assim, pô, beleza, a gente não pode subir, tá no regulamento, mas eu quero ficar na primeira colocação. Virtualmente eu não vou ficar na primeira colocação, mas eu quero. Entendeu esse ego? Então pode ser um jogo interessante também para ficar de olho nessa vitória do Freiburg. Primeira divisão da Alemanha. O Leipzig busca somente jogo de festa, já confirmou sua vaga na vitória contra o Bayern de Munique, e que vitória, tá? E que jeito de confirmar. Mais uma temporada que o Leipzig estará na Liga dos Campeões, time muito forte, vai crescendo cada vez mais financeiro, e vai enfrentar um Schalke que precisa desesperadamente da vitória. O Schalke pode escapar, mas precisa vencer e torcer contra outras equipes. Lembrando que o Schalke é o atual campeão da segunda divisão da Alemanha, ou seja, o campeão da segunda divisão da Alemanha está quase caindo de novo. Então é um jogo que eu acho que é para gols, porque eu tenho um Schalke precisando ir para cima e um Leipzig que é muito forte no contra-ataque. A única forma desse jogo talvez ficar mais amarrada seria o Schalke fazer o gol primeiro e segurar esse confronto. Aí pode ficar complicado, tá bom? Gosto de pensar em pelo menos 2,5 por aqui, não duvido que a gente possa ter um ambas marcam, mas essa odd do ambas marcam aqui tá muito esmagada. Borussia Mönchengladbach e Augsburg. Pode ser um jogo de entretenimento, pode ser um jogo mais under. Tem pra todo lado, né? Porque o Augsburg tem 34 pontos, dá pra ver aí no cantinho da tela, né? E se ele vencer esse jogo, ele escapa, lembrando que ele perdeu pro Dortmund na penúltima rodada. Só que o meu medo, e o Augsburg é um dos times que mais faz ambas marcam fora de casa na competição, olha isso. Marcou contra o Bochum, marcou contra o Frankfurt, marcou contra o Leipzig, marcou contra o Wolfsburg, marcou contra o Bayern de Munique. É um time muito chato, ele faz gol quase sempre fora de casa, então dá pra gente pensar pelo menos no over 1,5 aqui, tá? Porém, se o Augsburg marcar, pode ser que ele segure o resultado, porque o Gladbach não briga por mais nada. Então cuidado, acho que é um jogo pra live, tá? Se você quiser trabalhar, se o Gladbach estiver na frente, aí sim. O Gladbach na frente, com essa característica que ele tem de contra-ataque e sabendo que o Augsburg é um time que adora marcar também fora de casa, eu posso ter um jogo para gols, tá? Se o Augsburg estiver na frente, eu não gosto tanto. Bochum e Leverkusen. Só a vitória interessa para as duas equipes, tá? Só a vitória interessa para as duas equipes. O Bochum pode escapar com um empate, mas para isso o Schalke tem que perder ou empatar e o Stuttgart tem que perder. O Stuttgart que joga contra o Hoffenheim, confronto direto, tá bom? Mas mesmo assim, acho muito difícil que ele vá somente para empatar. Se tiver como, no final, se tiver perdendo, tudo bem, mas por enquanto, até que se prove o contrário, acho que é um jogo que para ir para cima. E o Leverkusen pode perder a vaga na Conference, foi eliminado na semifinal da Europa League para Roma, para o Wolfsburg que pega o Hertha já rebaixado. Então tem que ir para cima, gosto de pensar em gols por aqui, gosto do over 1,5, gosto do ambas marcam, gosto... Enfim, pode ser um jogo muito louco. A única forma desse jogo ficar ruim seria o Bochum saindo na frente e segurando o resultado, porque aí eu deixo um Leverkusen em maus lençóis. Forçar o Leverkusen a propor o jogo é um saco, tá bom? Por último, na Alemanha, Stuttgart e Hoffenheim, confronto direto. O Hoffenheim pode acabar rebaixado nessa temporada, né? Na verdade, ele pode acabar na relegation. Ele não vai se rebaixar direto porque o Schalke que tá dentro do rebaixamento direto nesse momento, ele pode ir no máximo a 34. Porém, o Bochum, que tem 32, tem um saldo quase igual, mas imaginando um Bochum vencendo e o Hoffenheim perdendo, eu posso ter um Hoffenheim ficando na 16ª colocação. Então é um jogo que as duas equipes precisam, porém essa cotação do Stuttgart aqui é estranha, tá?
Não é porque ele precisa também que o Hoffenheim vai ter essa cotação de 5. Lembrando que o Hoffenheim só fez 4 gols no Union Berlin, que está disputando a Liga dos Campeões. O Hoffenheim não é bobo. O Hoffenheim pode estar num momento ruim, mas ele não é bobo, tá? Dabu e Kramaric não são bobos lá na frente. Gosto de pensar em gols por aqui também, tá? E o Stuttgart é muito forte na bola aérea. Na temporada passada ele se salvou num gol no último lance de cabeça, senão ia cair também. E para fechar, Fortaleza e Vasco, né? O jogo do Fortaleza tem sido uma atração para trabalhar gols. O jogo contra o São Lourenço foi muito louco. Deu para trabalhar no mercado de gols. O Pikachu fez um gol no finalzinho aqui de penal na Sul-Americana. Fortaleza é muito forte dentro de casa, mas no Campeonato Brasileiro ainda tem que melhorar, tá? Principalmente aqui em casa ainda não conseguiu, vamos dizer assim, deslanchar. E o Vasco precisa se preocupar. Não tem números muito ruins fora de casa em relação à derrota, mas está perigando zona de rebaixamento aqui, tá? Pode ser um jogo para pelo menos o over 1,5. Os jogos extras, vamos lá. O Spezia ainda briga contra o rebaixamento. Talvez, se você trabalha aqui numa correção de preço, pode ser um jogo interessante para você que é trader. O Frankfurt, ele ainda tem chance de disputar a Conference League, mas ele teria que tirar um saldo bem interessante aqui para o Leverkusen, né? O Leverkusen tem um saldo melhor porque tomou menos gols, mas enfim, pode acontecer. E o Freiburg briga por uma vaga na Liga dos Campeões com o Union Berlin. Imaginando que o Union Berlin tenha mais chance de vencer o Bremen, o Freiburg também tem que vencer aqui a equipe do Frankfurt, pensando que o Union Berlin pode não vencer, né? Ou seja, tem que fazer a sua parte. Gosto de pensar em pelo menos um over 1,5 por aqui, mas perceba que todos os jogos da Alemanha estão esmagados em gol, então muito cuidado, tá bom? Em Wembley, final dos playoffs da Championship, para saber quem vai ser o último time que vai chegar na Premier League, o Coventry ou o Luton City, ou Luton Football Club, Luton Town. Não conheço as duas equipes, confesso para vocês, mas acho que vai ser um jogo muito, muito louco em Wembley e vale muito dinheiro, tá? Pode ter certeza que vai ter muita briga envolvida. A Roma pega a Fiorentina, que acabou de ser vice-campeã da Copa Itália, saiu na frente, foi bem contra a Inter, mas a Inter é muito cascuda, era favorita e venceu. A Roma tem chance ainda de ir para a Liga dos Campeões. 2 jogos restantes, tem que vencer a Fiore e depois tem que vencer o último jogo, que vai ser contra a equipe do Spezia dentro de casa. Dá para vencer, hein? Só que, cuidado, o jogo contra a Fiore no sábado antecede 4 dias, mais ou menos, a final da Europa League contra o Sevilla, que acontece no dia 31/5. Então, cuidado. Mas como a Roma tem a obrigação de vencer a Fiore, pode ser um jogo feio, mas que a Roma possa levar a melhor. Vamos ver. Tá? A Roma não vem fazendo uma boa temporada ainda. Então, muito cuidado por aqui. Se for trabalhar a favor da Roma, cuidado, tá? A defesa da Fiore é ruim, mas a defesa da Roma também não tem apresentado bons resultados. Não duvido que a Roma possa se complicar aqui, então pode ser um jogo de correção. Sevilla contra o Real Madrid motivado, né, para dar todo aquele apoio ao Vinícius Júnior. Não sei se o Vinícius já volta nesse jogo contra o Sevilla. Foi poupado contra a equipe do Rayo Vallecano. O Real Madrid não tem muita coisa para disputar aqui, né? Já voltou para frente do Atlético de Madrid. Depois o Atlético de Madrid se eu não me engano, abriu 2 ou 3-0 contra o Espanhol, tomou um empate. O Sevilla ainda briga por essa vaga na Conference League contra o Bilbao, tá? O Sevilla que conseguiu empatar com o Elche, que já estava rebaixado. Só que o Sevilla também tem um jogo contra a Roma no dia 31, tá bom? Cuidado. 2 jogos da Arábia Saudita que ainda envolvem título. O Al Nassr, que virou um jogo depois de estar perdendo por 2-0, conseguiu virar o jogo. Ainda está 3 pontos atrás do Al Ittihad. Se eu não me engano, são 30 rodadas nesse campeonato, tá? Ou seja, o Al Nassr ainda pega o Ettifaq e depois o Al Fateh, tá bom? Então tem que vencer as duas e torcer para que o Ittihad perca pelo menos uma. Depois tem questão de saldo. E o Al Fayha recebe o Al Ittihad, que é a equipe que está na liderança, que também é muito forte. Então dá para pensar aqui numa vitória das duas equipes, tá? Só que toma muito cuidado com o Al Nassr, porque o Al Nassr é uma equipe de defesa frágil. Pensa muito no ataque, corre muito para cima, mas acaba dando muito espaço, tá bom? O adversário não briga por mais nada, mas sempre acaba se complicando a equipe do Cristiano. Inter e Atalanta vale vaga na Liga dos Campeões. Se a Inter vencer, se eu não me engano, a Inter garante a sua vaga para a Liga dos Campeões, chegaria a 69 pontos e aí não teria como mais ser alcançada pela Atalanta. Agora, se a Atalanta vencer, continua aberto por aqui para a última rodada, tá? É muito importante a Inter vencer esse jogo. O último jogo que valendo para a Inter, eu acho que é esse daqui. Depois, a Inter, se não conseguir vencer, a Atalanta ainda vai ter uma chance contra o Torino fora de casa, só que jogar contra o Torino fora é sempre complicado. E depois tem a final na Turquia contra o City. Aí contra o Torino deve até poupar alguns jogadores. Então, na minha opinião, a Inter deve vir para vencer nesse jogo. Só que cuidado, a Atalanta fora de casa é chata. Atlético Paranaense e Grêmio, jogo extra ali para trabalhar a correção de preço.
PSG às 16 horas, se empatar já confirma o título, mas vem vencendo os últimos jogos, né? Eu não venho assistindo, mas pelo visto engrenou. Enfim, para quem gosta de trabalhar o jogo do PSG. O Vitória se destacando muito, líder da segunda divisão do Brasil, vai enfrentar o Avaí, que não vem bem dentro de casa. Uma vitória apenas em 3 jogos. Goianiense também e o Botafogo de Ribeirão se destacando bastante na Série B. Pode ser um jogo interessante também para assistir. Lembrando que o Goianiense tá com uma odd bem baixa para equipes que têm campanhas semelhantes, tá? Flamengo e Cruzeiro. O Flamengo fez uma exibição horrorosa contra o Nublense fora de casa. Horrível. Implorou para tomar aquele gol. Tomou. Podia ter tomado o segundo. Péssimo. Péssimo o Flamengo. Vamos ver se dentro de casa tem alguma reação. O Cruzeiro vinha bem, perdeu pro time do Cuiabá. Ninguém esperava aquela derrota. E olha, não duvido que o Cruzeiro possa complicar a vida do Flamengo por aqui. O Flamengo no Maracanã acaba sendo muito forte, né? Tem problemas defensivos ainda, mas não acho que seja do treinador. O Flamengo ainda tem problema com os jogadores, principalmente forma física. E por último, São Paulo, que na verdade é São Paulo Dorival Júnior Futebol Clube. Pelo amor de Deus, o Dorival acabou, resolveu qualquer problema desse time de São Paulo. Não sei se vai perder a invencibilidade hoje. Contra o Goiás fora de casa não venceu nenhuma, perdeu 3 em 4. Mas o São Paulo vem jogando muita bola. Então eu vejo valor em alguma coisa nesse empate anula do São Paulo. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, pela sua paciência. Se você gostou do conteúdo, agora sim, se inscreve no canal para ajudar aqui, ajudar a gente a continuar produzindo. A gente não, né? Parece que eu tenho uma equipe, sou só eu, tá? Eu e meu editor, o William. Um abraço pro William. E é isso aí. Se você gostou, fica o convite, vai ser um prazer. Não esquece, super cotação do Dortmund, sorteios, Pix, bancas na Betfair e acessórios. Fica com Deus, bom sábado de trabalho, juízo, gestão de banco e até domingo.